Uma das maiores dúvidas do investidor iniciante é de como começar a investir em fundos imobiliários. Como que eu monto uma carteira vencedora para o longo prazo? No vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo com dicas muito valiosas para você conseguir fazer isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @AEstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição. Me segue por lá, tem conteúdos diários de fundos imobiliários. Bom, antes de eu dar o passo a passo, é importante falar que você, ao investir em fundos imobiliários, deveria também ter uma reserva de emergência antes, né? Ou você vai fazendo essa reserva concomitantemente, ao mesmo tempo que monta uma carteira de fundos imobiliários, vai aplicando em renda fixa, algum CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, poupança, não importa, porque o foco da reserva de emergência é ter o dinheiro à mão para qualquer coisa que aconteça, para qualquer emergência, como o nome diz. Então, você já deveria ter uma reserva de emergência e deveria também diversificar. Não ter só fundos imobiliários, pode ter ações, pode ter exterior, pode ter FIINFRA, FIAGRO para aqueles que gostam, eu não gosto, e renda fixa também, né? Mas o ideal é que você diversifique, tenha uma carteira diversificada, porque a diversificação protege o seu patrimônio. Mas vamos lá. O primeiro passo para você investir em fundos imobiliários é descobrir o seu perfil de investidor. Você precisa entender se você é conservador, se você é moderado ou se você é agressivo, tá? Só que eu vejo muita gente falando que é agressivo, que é moderado, mas não entende realmente os riscos dos investimentos. Não estudam os fundos imobiliários, não entende o que está fazendo, está só apostando e não investindo. Então, entenda qual é o seu perfil de investidor, né? Faça o teste na corretora, entenda qual o grau de risco que você está disposto a correr. Primeiro passo é esse, entender qual o seu perfil de investidor. Segundo passo, o número de fundos imobiliários que você vai ter na carteira deveria variar entre 13 e 15 fundos imobiliários. E por que esse número? Porque ele te protege do risco não sistêmico, do risco de cada ativo específico. Stella, eu não consigo acompanhar 13 a 15 fundos, a minha carteira já é bem diversificada, eu tenho vários ativos, renda fixa, ações, exterior. Ok, você pode ter menos, tá? Mas não tenha menos do que 8. Eu acho esse número um número bom em termos de diversificação para quem tem já uma carteira robusta, tá? Mas eu prefiro de 13 a 15 fundos. Estudos falam isso pra gente. E mais um ponto, né? Não se prenda a números. Stella, eu tenho 15 fundos, mas surgiu um fundo aqui, eu tenho acompanhado há algum tempo, a gestão tá entregando o retorno para o cotista, eu quero entrar, mas não vou entrar porque eu já tenho 15 fundos. Aí também não, tá? Não se prenda a esses números. Se você estudou os fundos imobiliários e você não achou 13 fundos para investir, não invista em 13, tenha 12, 11, 10 até. Se você já tem 15, mas gosta de mais algum, quer colocar na carteira, tenha 16, tenha 17, tenha 18. Contanto que você consiga acompanhar, tá? Esse número é um número bom, de 13 a 15 fundos imobiliários. Segundo passo, invista em fundos de tipos diferentes. Nós temos papel, nós temos tijolo, nós temos FOFs, tá? FOF é um segmento que eu particularmente não acho que todo mundo deveria ter. É um bom tipo de fundo para quem está iniciando, porque você aprende com o gestor, você com uma cota já diversifica em vários fundos imobiliários, mas em termos de entrega de retorno para o cotista no longo prazo, FOF é bem complicado, tá? A maioria não bate o IFIX, a maioria não consegue bater os benchmarks. Então, eu não teria FOF de primeiro ponto, tá? Tenha papel e tijolo, e eu gosto de uma divisão que é 70% tijolo, 30% papel. Mais uma vez, nada é solidificado e gravado na rocha, tá? A gente pode fazer movimentos na nossa carteira para que em alguns momentos tenhamos mais papel, um pouquinho do que 30, ou mais tijolo, dependendo do momento que você está vivendo, você vai comprar mais um ou mais o outro, dependendo das oportunidades que estão acontecendo, né? O momento que a gente está vivendo agora, tá tudo barato, você pode escolher, mas geralmente eles funcionam de forma diferente.
diferente e isso dá um balanceamento interessante na sua carteira. Papel e tijolo têm riscos diferentes. Papel tem o risco do imóvel físico, é vacância, é a inadimplência do inquilino, ele funciona de maneira diferente em relação a altas e baixas, né? Papel é um tipo de fundo que te protege nas crises, que é um hedge da carteira, né? Você tem inflação subindo, você tem Selic subindo, papel vai pagar mais, em compensação, tijolo cai mais. Então, eles funcionam de forma diferente. Tendo os dois tipos, você dá um equilíbrio maior para a sua carteira. Eu gosto, como eu falei, 70 tijolo, 30 papel, mas dependendo do momento, eu posso chegar a 60 tijolo, 40 papel, mas sempre gosto de ter mais tijolo, que é um tipo de fundo imobiliário que retorna mais ao longo dos anos. Agora, para o iniciante, é melhor começar por tijolo. Tijolo é um tipo de fundo que é mais fácil de você estudar, é mais fácil de você entender. Então, eu começaria por tijolo, ok? Passo 4. Tenha fundos dos melhores segmentos, tá? Os melhores segmentos em fundos imobiliários são 5. Lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de shoppings, fundos híbridos e fundos de papel. Stella, eu quero ter hedge fund. O hedge fund é um fundo mais novo, né? A evolução do FOF. Eu acho interessante, mas eu não posso colocar que hedge fund é um dos melhores segmentos. A gente não tem histórico bastante para isso. Stella, eu gosto do Tegar. O Tegar é desenvolvimento. Tudo bem, você pode investir. Ele tem aí 7 anos de histórico. É um fundo interessante, diversificado, apesar do que com a Selic subindo, ele vai sofrer mais, mas enfim, você pode ter ele, mas ele não está dentro dos melhores segmentos. Desenvolvimento é arriscado, você tem basicamente só ele como um fundo estudável. Stella, eu gosto de fundo imobiliário do agro. Fundo imobiliário do agro também não temos tantos fundos bons. Hoje, o Risa Terrax é o melhor exemplo, é o fundo que tem mais qualidade desse segmento. Aliás, Fiagro não é fundo imobiliário, né? Então, você não tem ali um leque de ativos para escolha. Então, por isso, não está nos melhores 5 segmentos. Então, você deveria montar a sua carteira em torno desses 5 segmentos, mas você pode sim ter fundos imobiliários de desenvolvimento, do agronegócio, hedge fund, tá? Isso é uma escolha do investidor. Agora, um ponto importante: quais fundos você não deveria investir, pelo menos se você já não tem uma boa bagagem no mercado de fundos imobiliários, tá? Bom, evite monoativos, né? Aquele fundo que tem um imóvel apenas, monoinquilino, aquele fundo que só tem um inquilino, pode ter até mais imóveis, mas só um inquilino, então a fonte de receita é única, né? E esses fundos acaba que se você tiver, você corre um risco absurdo, né? Se a receita seca, se o inquilino para de pagar, se o imóvel sofre um incêndio, você pode ficar meses e meses sem receber renda. E aí a cota vai ser derrubada, você pode perder muito dinheiro. Então, evite esses ativos, tá? Fundos imobiliários de hospital é outro tipo, né? O terceiro tipo que você deveria evitar, porque existem muitos problemas legais com esse tipo de fundo imobiliário. Educacional puro também é problemático. A gente tem aí as faculdades migrando muitos cursos para o EAD, encolhendo. Então, o educacional puro deve sofrer no longo prazo. Fundos de hotel é um tipo de fundo muito específico, muito sazonal e também a maioria dos fundos de hotel não são muito bons para seus cotistas. Finalmente, fundos de agências bancárias, tá? Agência bancária é um tipo de imóvel em extinção. Os fundos vão ter que começar a fazer reciclagem, como já estão fazendo, né? O RBVA, o TVRI, eles estão tentando aí, estão conseguindo até o RVBA com mais sucesso fazer essa reciclagem de portfólio, né? Mas fundos de agências bancárias tendem a perder a importância, né? Quantas agências bancárias não fecham nas nossas cidades? Hoje em dia tá todo mundo migrando para onde, né? Isso aqui, celular, né? Aplicativo, as agências fechando, os bancos encolhendo. E quinto passo, saiba quais fundos comprar. O que acontece? Hoje nós temos quase 500 fundos imobiliários, só no IFIX mais de 100. Então você tem muita opção, né? Como separar o joio do trigo? Eu, Stella, separo através dos 3 pilares. Primeiro pilar, a qualidade.
né? Você precisa estudar, você precisa adquirir conhecimento para entender o que tem qualidade e o que é porcaria. Nunca, em hipótese alguma, compre porcaria, principalmente se você está iniciando. Compre os fundos mais bem geridos, compre os fundos com melhores imóveis, com melhores portfólios, tá? Isso vai te ajudar pra caramba, tá? Aí você já tira muito fundo imobiliário da sua lista de estudo. O segundo pilar é a capacidade de gerar renda para o futuro. Evite fundos com concentração de receita. Entenda que quanto mais diversificada a receita do fundo for, quanto mais inquilinos, quanto mais imóveis, né? Quanto mais coisa ele tiver no portfólio, e se for de qualidade e bem gerido, você está protegido. O seu risco é mitigado e a tendência é que você carregue um fundo que, com o tempo, vá sempre elevando a renda, ao contrário de uma hora para outra parar de pagar renda para você. E o terceiro pilar é o preço. Nunca, em hipótese alguma, pague caro por um fundo imobiliário, senão é melhor estar em renda fixa, né? Aprenda a precificar fundos imobiliários, tem vídeo no canal sobre isso, só colocar aí precificação de fundos imobiliários no meu canal que você encontra. E se você também, em algum momento, quiser ser meu aluno, eu entrego a planilha inteligente, que é a planilha de precificação de fundos imobiliários, que resolve esse problema para você em menos de 1 minuto, tá? Mas aprenda a comprar barato. Finalmente, o último passo, que é a montagem da sua carteira através da estratégia da pirâmide que eu vou mostrar para vocês. Bom, então você vai montar a sua carteira dessa forma aqui, tá? Sua carteira ela vai ser dividida em base, meio e topo. Tem vídeo no canal que eu explico melhor sobre a estratégia da pirâmide, tá? Vai lá olhar, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas basicamente, na base a gente tem ativos de menor risco, com dividend yield baixo, mas que são perenes, estáveis e que vão te dar muita tranquilidade com o passar dos anos, que provavelmente vão valorizar mais ao longo do tempo e provavelmente também vão te entregar mais renda com o passar dos anos, se forem tijolos, né? Lógico. Se for papel, a gente não tem uma valorização da cota, nem também um aumento da renda. A renda vem de acordo com as taxas, tá? Depois você vai ter meio, e aí você tem ativos com um risco maior do que na base, mas que é ainda um risco mais tranquilo, e um dividend yield médio. Ele vai elevar o yield da sua carteira sem se arriscar demais. E por fim, o topo. Né? O topo, você vai ter também fundos de qualidade, com capacidade de gerar renda, baratos, então você vai fazer ali uma avaliação do ativo, vai escolher bons ativos, mas esse ativo traz mais risco, o dividend yield ele é mais elevado. E aí, como você montaria a sua carteira, tá? A gente colocaria na base, no máximo, 10% em cada ativo, e você teria na sua base 60% da sua carteira. Então, Estela, eu tenho 100 mil reais investidos, então 60 mil fica na base, tá? E você vai comprar ativos de base. O que são os ativos de base? FOFs de renda, mas eu não investiria em FOF para carrego, tá? FOF, como eu falei, eu não gosto, é difícil bater os benchmarks, então eu gosto de FOF só para alocação tática, mas você coloca aqui os híbridos, os logísticos, os shoppings e papel high grade com histórico, tá? Depois, no meio da pirâmide, você teria 30% da sua carteira, do seu patrimônio. Então, 100 mil reais, 30 mil você coloca no meio. No meio, no máximo, de 6 a 7% em cada ativo, porque aqui o risco é maior. Só lembrando, no máximo, se você quiser ter 5% em cada um da base, se você quiser ter 5% em cada um do meio, massa, tá? Não há problema, mas eu tô falando aqui de máximo para você não se arriscar demais, para você ter uma carteira tranquila para vencer os benchmarks no longo prazo e não perder patrimônio, que é o mais importante, né? Então, no meio, lajes corporativas, FOFs de ganho de capital, tá? Mas isso aqui, mais uma vez, eu não gosto para montagem de uma carteira para longo prazo. E papel middle risk com bom histórico, tá? Estela, e se for um papel high grade sem histórico, novinho? Aí você coloca aqui no meio, tá? Você desce para o meio porque o risco é maior, você não tem histórico do fundo, tá? E finalmente, no topo, você deveria ter cerca de 10% no máximo da sua carteira. E aqui você vai ter fundos que você vai ter no máximo de 3 a 5% em cada ativo. Mais uma vez, no máximo. Estela, eu quero ter 2% no topo em cada ativo. Ok,
Sua carteira vai ser maior, se você quiser ter 10%, você vai pôr 5 fundos, mas você pode fazer, só não passe de 5, tá? Exemplos: desenvolvimento, como o Tegar, por exemplo, papel high yield ou papel middle risk que não tem histórico. Então, fundo de papel novo que entre na bolsa, você vai colocar no topo. Fundo imobiliário do agronegócio e hedge funds, tá? Esses são topo de pirâmide. Seguindo esse passo a passo, com certeza você consegue montar uma carteira equilibrada, uma carteira protegida e vencedora para o longo prazo. Estudem, conhecimento rende sempre os melhores juros. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.